A Índia, que ultimamente ganhou o apelido de farmácia do mundo, com uma participação de mercado de 60% global e 20% das exportações de remédios genéricos do planeta, quer aumentar ainda mais o seu império farmacêutico em um plano insano para reduzir sua dependência da China com alguns ingredientes e assim aumentar ainda mais sua participação no planeta. Mas como esse plano está sendo planejado, é isso que veremos hoje. A Índia não reconhecia patentes de medicamentos até a década de 70. Na década de 1970, o setor indiano era dominado por filiais de grandes multinacionais farmacêuticas, sendo que as 10 maiores empresas em termos de vendas instaladas no país, apenas 2 eram indianas. Algumas políticas implantadas nesse período visavam não apenas o aumento de produção e acessibilidade, mas também a criação de conhecimento e competências nesse setor, buscando diminuir a dependência da indústria local em relação a tecnologias importadas. Com os institutos de pesquisa que haviam sido criados em 1950 e 1960, o país contava com as capacitações que permitiam a adaptação de tecnologias desenvolvidas em outros países à realidade das empresas indianas. Fundamental para o desenvolvimento industrial vivido na época, muitas empresas começaram com atividades tecnológicas mais simples, para adquirir capacidades mais complexas em um estágio posterior. Essa acumulação de capacidade tecnológica possibilitada pela engenharia reversa de revolução de processo na indústria farmacêutica indiana. Com isso, o crescimento da indústria de medicamentos foi de 21% e 11% durante o ano das décadas de 1970 e 1980. Na década de 1980, grande parte das firmas indianas tinha grande produção de medicamentos e fazia as formulações utilizadas no mercado local, com o que as empresas líderes locais começaram a explorar nos mercados da Ásia e da África. No fim dos anos 80, as firmas indianas estavam produzindo praticamente todas as novas moléculas, sem conhecer os detalhes do processo de P&D da companhia inovadora. Como consequência do intenso uso de engenharia reversa, a indústria indiana construiu fortes capacitações em química orgânica e inorgânica, mas em outras áreas de P&D inovadora, como química medicinal e biologia, continuou fraca. Os lucros e retorno das empresas indianas eram baixos, consequentemente, o investimento em P&D também era baixo e concentrava-se no desenvolvimento de processos para drogas já conhecidas. Muitas multinacionais deixaram o país, pois os produtos lançados no mercado indiano rapidamente eram copiados por empresas locais. Contudo, essas empresas voltaram a investir no país nas décadas de 1990 e 2000. Inicialmente, as empresas indianas exportavam formulações para os países menos desenvolvidos e em desenvolvimento. Entretanto, após 1990, o país começou a exportar formulações para o mercado de genéricos de países em desenvolvimento. A expansão em direção ao mercado americano ocorreu com a lei de Waxman-Hatch de 1984, que aboliu os testes clínicos em medicamentos genéricos e os substituiu pelos testes mais simples de bioequivalência, o que fez com que os custos e o valor de produção desses medicamentos caíssem. A partir de 1995, grandes firmas indianas começaram a investir na pesquisa para a descoberta de novas drogas. Muitas firmas começaram a investir parte da renda gerada pelos genéricos em pesquisa para medicamentos inovadores. O processo de reforma da Índia começou com as reformas comerciais que procuravam reduzir, racionalizar e eventualmente eliminar todas as formas de restrições comerciais, tarifas, licenças de importação e exportações, restrições quantitativas e outras barreiras não tarifadas. Além disso, também foram implantadas políticas para o investimento menos rígida do que as anteriores. A lei de 1973 foi modificada para a Lei de Administração de Câmbio Estrangeiro em 1999. A nova lei permitiu que as multinacionais farmacêuticas aumentassem sua participação no capital das empresas da Índia para até 74%. Com uma base de manufatura doméstica bem estabelecida e mão de obra qualificada de baixo custo, a Índia emergiu como um centro global para a manufatura farmacêutica e a indústria continua ainda crescendo. Há uma oportunidade para a indústria farmacêutica indiana desempenhar um papel mais importante na segurança global de medicamentos. Incentivos fiscais e não fiscais, infraestrutura sólida e um ecossistema de pesquisa e desenvolvimento em crescimento ajudarão a indústria a se fortalecer ainda mais. As corporações multinacionais farmacêuticas globais também estão procurando novos impulsionadores de crescimento no mercado doméstico indiano para capitalizar essa oportunidade crescente. Capacidade de classe mundial e condições de mercados favoráveis nos últimos anos garantiram que a Índia continue a ser um dos mercados farmacêuticos mais lucrativos do mundo. O setor farmacêutico da Índia
Índia é um componente importante do comércio exterior do país, com caminhos e oportunidades atraentes para os investidores. A Índia oferece medicamentos genéricos acessíveis e de baixo custo para milhões de pessoas em todo o mundo, e opera um número significativo de fábricas que cumprem as boas práticas. A Índia ocupa o 14º lugar globalmente em termos de valor e o terceiro em termos de volume. Esse descompasso pode ser atribuído à crescente demanda de produtos farmacêuticos indianos nos mercados internacionais e seus custos mais baixos. Portanto, a Índia é cada vez mais chamada de farmácia do mundo, exportando seus produtos farmacêuticos globalmente. A florescente indústria farmacêutica da Índia não é apenas uma grande fonte de inovação e geração de empregos, mas também se tornou um provedor global de serviços de saúde necessitado. Durante a pandemia de Covid, a Índia mostrou um trabalho exemplar em cooperação internacional, enviando medicamentos valiosos para muitos. A Índia é agora mundialmente conhecida pela inovação farmacêutica e pela produção de medicamentos de alta qualidade e baixo custo. As 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, entregues ao Brasil, sua origem foi o Serum Institute, o maior laboratório dedicado exclusivamente à produção de imunobiológicos, localizado na Índia. O instituto foi um dos primeiros do mundo a começar a produção de imunizantes, quando os testes ainda estavam em fase inicial, e acumulou uma aposta agora a impulsionar a maior de todas as campanhas de vacinação, cujo alvo é imunizar 1,38 bilhões de indianos. Porém, a Índia não quer parar por aí. Ela já tem seu plano para virar um monopólio na indústria farmacêutica. A Índia embarcou em um plano ambicioso para reduzir as dependências da China para as principais matérias-primas, à medida que busca se tornar autossuficiente em busca por ser a farmácia do mundo. No entanto, o setor farmacêutico da Índia depende fortemente da China para os principais ingredientes farmacêuticos ativos, ou APIs, produtos químicos responsáveis. A dependência da China para certos antibióticos é cerca de 90%. Algumas drogas são altamente dependentes de APIs chinesas, como penicilina, cefalospirinas e azitromicina. A primeira fase resultará na redução das importações da China em cerca de 25% a 35% até 2029. O governo espera impulsionar o setor farmacêutico, atualmente avaliado em cerca de 42 bilhões até 65 bilhões até 2024. Seu objetivo é dobrar essa meta para entre 120 bilhões a 130 bilhões até 2030. O governo destinou mais de 2 bilhões para o setor em incentivos para empresas farmacêuticas indianas, e players estrangeiros começaram a produzir 53 APIs, as quais a Índia depende fortemente na China. 35 APIs já começaram a ser produzidas em 32 fábricas na Índia. Espera-se que isso reduza a dependência da China em até 35% antes do final da década. A Índia tem um dos custos de fabricação mais baixos do mundo. Cerca de 1 em cada 3 pílulas consumidas nos Estados Unidos e 1 a cada 4 no Reino Unido são fabricadas na Índia. Agora devemos esperar e ver se o plano indiano dará certo. Mas a verdade é que eles estão no caminho certo e apenas uma catástrofe poderia mudar o seu destino. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha e se inscreva.